Olá, você, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os estudos aqui no canal do YouTube das nossas congregações, Congregação Presbiteriana Boas Novas e Aliança aqui em Santa Bárbara do Leste, em Dom Correia. É muito bom a gente estar aqui novamente para, em mais esse vídeo, aprendermos um pouco mais acerca de um dos símbolos de fé da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos tido uma série de vídeos, de estudos nesse símbolo de fé. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu te aconselho a voltar um pouquinho e ver os vídeos anteriores, pois nós temos estudado em sequência as perguntas e respostas do breve catecismo, algo que enriquece a nossa compreensão da Bíblia, da doutrina da nossa igreja e também fortalece o nosso conhecimento do nosso Senhor, do nosso Deus e também do nosso papel nessa terra, da nossa função como servos de Deus. Hoje nós damos continuidade à nossa série de estudos com o estudo das perguntas 12, 13, 14 e 15. Então, 12, 13, 14 e 15. E como eu disse no vídeo anterior, agora a ideia é nós estudarmos em alguns blocos quando o assunto for muito ligado. Eu acho que fica mais interessante a gente tratar dessas perguntas. E o meu conselho sempre é que você leia o breve catecismo, leia as perguntas e respostas. Eu sempre deixo o link aqui embaixo do vídeo e a ideia é que você estude muito mais, muito além do que a gente tem feito aqui nos vídeos. Então, recapitulando um pouco daquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente acabou com a pergunta de número 11, falando sobre as obras da providência de Deus. E a gente viu que Deus, ele é um Deus que não somente cria as coisas, ou criou todas as coisas, como ele as governa, como ele preserva e administra todas as coisas que ele criou. E a pergunta de número 12 vai falar justamente disso, dessa providência de Deus, dessa gerência de Deus, administração de Deus em sua criação. E a pergunta de número 12 é a seguinte: que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Eu já disse em alguns vídeos e sempre reitero que eu acho que a construção das perguntas ela fica numa ordem muito confusa. Então, trocando aqui, colocando de forma mais simples, a pergunta é: o que Deus fez, qual obra da providência Deus fez para com o homem quando ele o cria e o coloca ali no jardim? Que obra da providência, especial da providência, Deus exerce com o homem que ele havia criado? E a resposta é: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida. Esse termo é importante, grave ele, um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então Deus, para administrar a vida do homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança, lembre-se, a providência de Deus é o ato, a maneira com que ele rege as coisas. E ele faz isso de forma especial para com o homem por meio de um pacto de vida. Então ele administra a vida do homem por meio dessa aliança que ele faz com o homem. E essa aliança, ela tinha uma condição de perfeita obediência. E os textos que são selecionados aqui, que são colocados como referência para essa resposta, é o de Gálatas 3:12, que diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Então, aqui está deixando bem claro que quem cumpre toda a lei tem direito à vida. Ainda no Novo Testamento, ainda depois da queda do homem que a gente vai falar, isso ainda é válido. A lei do Senhor,
uma vez que cumprida plenamente, ela dá o direito àquele cumpridor de vida, é o que a gente chama de pacto de vida, mas que primeiramente foi estabelecido com Adão, ou melhor, esse pacto nesse molde foi estabelecido com Adão no Jardim do Éden, um pacto de vida. Se você me obedecer, se você não me desobedecer, você viverá. É isso que nós vemos também em Gênesis 2, ainda de forma mais detida e específica, Gênesis 2,17, onde o próprio Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus estabelece uma aliança com o homem. Ele cria um jardim em que o homem poderia comer de todos os frutos daquele jardim, mas ele estabelece uma aliança com o homem e lhe proíbe apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, através dessa obediência, o homem viveria, através da obediência a Deus, através da obediência de não comer o fruto proibido, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem viveria diante de Deus para sempre. Então Deus, ele resolve administrar a vida do homem por meio dessa aliança. Mas a gente sabe como se desenrola essa história e, infelizmente, o homem não permanece nesse estado de obediência. E é isso que a pergunta de número 3 diz. Observe, a pergunta de número 3 diz assim: conservaram-se os nossos primeiros pais no estado em que eles foram criados? Os nossos primeiros pais aqui se referem, obviamente, a Adão e Eva, a origem da humanidade, os primeiros seres humanos criados. E a pergunta é: eles permaneceram nesse estado de obediência? Eles permaneceram nesse pacto de vida que Deus havia criado para administrar a vida deles? E veja bem, Deus cria esse pacto de vida, essa aliança com o homem de obediência para administrar a vida dele, como eu já disse. E se o homem obedecesse e permanecesse fiel a essa aliança, a esta aliança, o homem teria uma vida plena, teria uma vida satisfatória, teria uma vida sem problemas, sem perturbações. Então Deus iria tratar com o homem daquela seguinte forma. Mas o homem não permaneceu nesse estado, e é isso que responde a pergunta de número 13. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Então, o homem não permaneceu no estado em que ele foi criado. O homem e a mulher são criados em um estado de perfeição. Eles são criados sem o pecado, sem a inclinação do pecado. Eu quero tratar de um assunto de forma breve aqui, porque é um assunto muito extenso, mas que vale a pena a gente tratar. Muito se fala acerca do livre-arbítrio, ou seja, que o homem tem a capacidade de escolher entre fazer o bem e o mal. De certa forma, isso existe, mas o termo melhor não seria livre-arbítrio, mas sim liberdade de ação, liberdade de escolha. Nós, de fato, continuamos tendo a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Contudo, nós, depois de Adão, somos inclinados ao mal. Nós preferimos o que é mal, porque nós já nascemos com um coração enganoso, com um coração pecaminoso. Contudo, Adão e Eva não tinham o mesmo coração que nós temos hoje, pelo menos não na forma em que eles foram criados. Eles foram criados sem nenhuma inclinação ao mal, sem nenhuma inclinação para escolher aquilo que
que era mal. Então, se nós pudéssemos falar em livre-arbítrio, somente Adão e Eva tiveram esse livre-arbítrio, que é essa capacidade não somente de escolher, mas escolher de forma livre, sem nenhum desejo do coração afetando essa escolha. Veja bem, nós continuamos com a escolha de fazer entre o bem e o mal, mas o nosso coração corrupto, ele é inclinado sempre para o mal. Mas não eram assim os nossos primeiros pais. Contudo, mesmo sendo deixados à sua própria liberdade, eles caíram desse estado e eles pecaram contra Deus. É isso que nós vemos em Romanos 5, verso de número 12, que diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Gênesis 3,6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja, então nós vemos que Deus estabelece para a administração da vida do homem um pacto de vida. E esse pacto consistia em obediência, obediência perfeita. E a obediência era um único e simples mandamento, não comer de um fruto. Mas nós vimos também que o homem deixado à sua própria liberdade, sem nenhuma influência de um coração pecaminoso, ele ainda assim escolhe desobedecer a Deus. E aí entra a pergunta de número 14, que diz assim, o que é pecado? E a resposta, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque é muito interessante essa pergunta e essa resposta. Veja bem, o Senhor, ele decide administrar a vida do homem por meio de um pacto de vida e de obediência. E o homem cai desse estado, o homem desobedece a Deus. E essa pergunta de número 14, ela parece fugir um pouquinho dessa dinâmica, porque ela pergunta o que é pecado? E é interessante a gente se fazer essa pergunta, porque no mundo em que nós vivemos hoje, existe uma compreensão equivocada do que é pecado, do que é certo e do que é errado. Para o mundo, de uma forma geral, errado é aquilo que machuca o outro. Errado é aquilo que ofende alguém. Mas se eu estou fazendo de sã consciência comigo mesmo, ou estou fazendo com alguém, mas desde que haja um tratamento entre nós dois, desde que haja um trato, a gente pode errar à vontade, que a gente não está ofendendo ninguém. Se nós dois estamos de acordo, nós podemos fazer algo errado, ou se eu sozinho faço algo comigo mesmo, isso também não é errado. Essa é a compreensão do mundo acerca do que é certo ou que é errado. Então, para o mundo hoje, errado é quando ofende alguém. Errado é quando está em desacordo com alguém. Mas se eu faço comigo mesmo ou eu faço em acordo com outra pessoa, então tudo bem. Mas, biblicamente falando, pecado é qualquer coisa que desobedece à lei de Deus. Então, ainda que duas pessoas elas entrem em acordo para fazer uma coisa e elas ali estejam supostamente fazendo algo que as agrade, se isso desagrada a Deus, é pecado. Ainda que uma pessoa esteja sozinha no meio de um deserto e ela decida fazer algo consigo mesma, sem ofender ninguém e sem encontrar com ninguém, se isso desobedece à lei de Deus, continua sendo pecado. Então, para o mundo, pecado é aquilo que ofende o próximo, mas, biblicamente, pecado é aquilo que ofende a Deus. Ainda que ninguém veja, ainda que não afete ninguém, supostamente ninguém, se ofende a Deus, é pecado. E perceba que o primeiro pecado e
o primeiro pecado, e através do primeiro pecado é que entraram todos os outros pecados e toda maldade, perversidade, tristeza, toda miséria humana, tudo de ruim que existe hoje se deu porque Adão e Eva pecaram. E o pecado deles foi qual? Eles mataram alguém? O pecado de Adão e Eva foi que eles ofenderam alguém, eles eram racistas, eles eram machistas, feministas, homofóbicos. Qual era o grande pecado? Qual foi o grande pecado que eles cometeram? Não foi nenhum desses. O pecado que eles cometeram foi o da desobediência, obviamente, mas comer um fruto. Toda a maldade que existe no mundo hoje existe porque eles desobedeceram a Deus em algo simples. Eles desobedeceram a Deus porque comeram um fruto que lhes era proibido. Então, não menospreze os pecados, pensando que existem pecados pequenos e pecados grandes, porque qualquer desobediência a Deus é algo terrível, qualquer desobediência a Deus é algo ofensivo, qualquer desobediência a Deus é algo que gera a morte. E é isso que aconteceu com Adão e Eva e com toda a humanidade, porque o pacto era: se vocês obedecerem, vocês vão viver, mas comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, o salário do pecado é a morte, e mesmo comer um fruto que parece uma atitude tão simples, tão supostamente inocente, sendo feita em desobediência a Deus, gera morte, gera tristeza, gera miséria. Então, o que é pecado? Pecado não é quando ofende o outro. Pecado não é quando ofende a sociedade. Pecado não é quando ofende a estrutura. Pecado é aquilo que ofende a Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí a gente já também respondeu a pergunta de número 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram? E o pecado, a resposta: o pecado pelo qual os primeiros pais caíram, do estado em que foram criados, foi o de comer o fruto proibido. Algo que parecia tão inocente. Então não menospreze os seus pecados, por mais que a sociedade aplauda alguns desses pecados, dizendo: olha, se um homem e uma mulher entrarem em consenso, se for consensual, eles podem fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser com o seu corpo, desde que você não ofenda ninguém. Meu corpo, minhas regras. Isso tudo é balela, porque o pecado entrou no mundo por um pecado que foi cometido sem ofender os homens, mas ofendendo a Deus. Então vamos recapitular rapidamente para a gente encerrar esse vídeo de forma bem objetiva. A providência de Deus é a forma de Deus administrar a sua criação. E ele, de forma muito especial, decidiu administrar o ser humano, a vida do ser humano, por meio de um pacto de vida, que consistia na obediência do homem. O homem deveria obedecer a Deus, mas ele cai desse estado de obediência, ele come do fruto proibido, então ele peca contra Deus. E pecado é toda transgressão da lei de Deus, ainda que seja em uma atitude tão simples como comer de um fruto de uma árvore. Se desobedece a Deus, é pecado, é ofensivo e gera a morte. Que a gente aprenda com a história da humanidade a nos voltarmos sempre para Deus em obediência. E é lógico que isso aqui remete também muito a Cristo, que foi aquele que não fracassou na obediência a Deus. Enquanto Adão e Eva, eles falharam em um jardim maravilhoso, Cristo, ele teve sucesso mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia. Então, onde Adão e Eva
no meio da graça, da bondade, eles falharam, Cristo, no meio do sofrimento e da aflição, ele teve sucesso e ele foi plenamente cumpridor dessa lei. E ele nos oferece agora a recompensa que era dele. Veja, a recompensa de Adão e Eva pela obediência seria a vida, e eles não conseguiram. Cristo então cumpre toda a lei e ele dá essa recompensa, que é a vida, ele nos dá de forma gratuita, nós que estávamos mortos. E a gente vai aprender muito mais sobre isso durante as próximas perguntas e a continuidade do nosso estudo. No mais, que Deus o abençoe. Isso aqui é algo muito pequeno perto daquilo que a gente pode aprender com a nossa doutrina e principalmente com as Escrituras. E eu espero de coração que você se sinta motivado a aprender mais acerca das nossas doutrinas. O objetivo desse vídeo, até por uma questão de dinâmica, não é que a gente saia daqui tendo esgotado todas as nossas dúvidas, mas tendo um norte para a gente caminhar e aprender mais da Palavra de Deus. Mas Deus os abençoe, fiquem todos com Deus e um grande abraço.